Temos aqui hoje connosco uma aventureira, é uma sensibilidade e uma visão do mundo muito artística e este lado dela cada vez mais reforçados pelo percurso, se calhar, no Chapitão. Já vamos saber tudo daqui a bocadinho. As pedras no seu caminho nunca a impediram de sorrir e de ter e manter esta doçura que vocês vão ver já a seguir. Nem parece que estamos a falar de uma mulher que tem andado a construir castelos com a quantidade de pedras que tem acontecido e aparecido no caminho dela. Mas ela sabe que as montanhas lá de cima são bem melhores, portanto não se importa nada de pegar neste espírito aventureiro, arregaçar as mangas e subi-las, porque sabe que lá em cima estão coisas bem melhores e mais positivas. Faz parte da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais e é hoje, atualmente, a mentora de um projeto muito especial, muito interessante, que são mesmo isto, mulheres especiais, que é o que ela é. Bom dia, Ruth. Bom dia, Bem-vinda Sofia. aqui Obrigada. ao meu cantinho. Hoje Bom, vai depois ser. dessa apresentação, meu Deus, Hoje vai foi ser. lá nos castelos, lá nas alturas. Mas é mesmo isto, Ruth. Quem não sabe, eu não sei se te importas de depois falar um bocadinho do teu percurso, mas Sim, eu acho que os meus convidados, neste caso, têm sido só convidadas, apesar de já estarem aí convidados a caminho, mas eh, eu, pronto, eu quero que vocês se sintam à vontade, isto é uma conversa descontraída, mas sim. vocês também são uma inspiração para quem ouve. E acho que a tua história, apesar de seres uma aventureira, porque já me contaste algumas coisas que fizeste quando eras mais nova e Verdade. completamente desafiantes, tu tens uma sensibilidade e uma doçura muito boa. E às vezes quem vê acha que tens todos os motivos para ser uma pessoa mais fria, mais amarga, porque a gente desculpabiliza porque há coisas que acontecem na nossa vida que realmente podem nos transformar de forma mais negativa e tu, pelo contrário, decidiste fazer com que essas adversidades te dessem a conhecer pessoas também fantásticas na tua vida, pessoas que têm feito parte do teu percurso e Verdade. abraçaste o outro lado e contagias também quem está ao teu lado com esse sorriso e essa doçura toda. Obrigada. Oh, Ruth, como é que veio o gosto pela fotografia? Olha, o gosto pela fotografia vem na minha juventude, precisamente que é aquela fase que já por si é difícil, e na situação em que eu estava, porque eu comecei a fazer um tratamento aos 14 anos, ainda se tornou mais difícil, não é? E aquilo na minha cabeça era um bocadinho confusão, fazia-me confusão, porque estava-me ainda a tentar encaixar, perceber porquê e como é que funcionava e como é que eu integrava aquilo na minha vida, pronto. Então eu tinha que ir a uma máquina, que é a hemodiálise, não é? Para fazer esse tratamento. E o gosto pela fotografia surgiu precisamente com aquela ideia de eu ficar a pensar a máquina, que é a minha extensão de mim mesma, e, e então a máquina fotográfica também era a extensão de mim mesma, só que de uma outra forma. E eu agarrava também um bocadinho como pretexto para a minha mãe me deixar sair à noite, não é? Eu agarrava na máquina fotográfica, oh mãe, olha, tenho que fotografar ali aquele concerto e não sei o quê. E agarrava e a fotografar os concertos. Foi o que eu comecei a fotografar, foi os clubes noturnos, os concertos e Lisboa à noite, pronto. Ou seja, a fotografia vem um bocadinho como escape ou vem um bocadinho como matar aí a tua visão. Começaste a olhar para as coisas numa visão e uma perspectiva que achavas que elas deviam ficar captadas. Sim, ambas. Foi um bocadinho também como escape, pronto, sim, porque eu captava nas fotografias, captava imagens que não conseguia transpor como por palavras, muitas vezes, e as fotografias, até fotos abstratas, fotos a preto e branco, expressavam aquilo que eu sentia, exatamente, eu olhava para as fotos e pá, exatamente, é isto que eu estou a sentir, é mesmo isto que eu sinto. Achas que E uma imagem vale mais do que mil palavras nesse caso? sim,
sim, sim, vale sempre, sim, vale sempre, porque a Porque às vezes fotografia também nem é preciso ter fica. legenda, não é? Às vezes nem é preciso Exato, ter legenda que mexe com exato, as emoções de quem vê, não é? exatamente, exatamente. É um bocadinho. Eu creio que todo o trabalho artístico é um bocadinho assim. Eh, o artista cria a obra, não é? Quer seja fotógrafo, quer seja pintor, escultor, whatever, mas depois deixa ao critério de cada pessoa interpretar e absorver a energia daquela obra que ele colocou naquela obra. Portanto, era um bocadinho assim, porque eu fazia por vezes fotografias abstratas porque eu era muito experimentalista, eu gostava de experimentar os arrastos, depois punha assim a máquina assim, pronto, e depois tirava aquelas fotografias convencionais, onde realmente é o congelar da imagem, não é? Das bandas de rock, era tudo rockalhada, dos concertos a que eu ia. Aqui a Ruth era uma aventureira e cheia de adrenalina, isto ninguém parava a Ruth. Que eu sei. É extraordinário. Oh, Ruth, o que é que tu, quando tu tiras as fotos, está bem que às vezes és contratada, vais a eventos e tens o trabalho, mas tu, como Ruth, ou se calhar até nesses trabalhos também tens esse objetivo, mas o que é que tu pretendes que a foto transmita quando tu estás a tirar uma foto? O que é que tu pensas que ela deve transmitir? O que é que tu queres transmitir com as tuas fotos? Ou até quando tu fazes os teus trabalhos de ir máquina na mão, eu vou fotografar o que me apetecer. O que é que tu pretendes? O que é que Olha, te é inspira a diferente, fotografar? são trabalhos diferentes, com objetivos diferentes. Quando eu vou fotografar um evento, um casamento, por exemplo, ou um evento empresarial, o que eu pretendo é realmente captar a essência daquele momento, não é? Para que as pessoas olhem e realmente sintam a energia que foi vivida naquele momento, através das imagens criadas. Pronto, nesses trabalhos assim mais convencionais é isso que eu pretendo. Depois na natureza também pretendo transmitir a autenticidade da natureza, não é? Se eu vou para um monte, ou vou para o mar, ou vou para um sítio qualquer, fotografar com rochas e faço perspectivas diferentes e longas exposições no tripé. Eu tento essa conexão e transmitir essa paz também que a natureza nos dá, não é? E aquilo que eu estou a sentir naquele sítio, a energia daquele lugar. Pronto, e depois tenho aquelas fotografias em que eu, por exemplo, simplesmente agarro na máquina. Por exemplo, eu tinha um projeto em que eu me levantava às 5h30 da manhã e ia fotografar o, o nascer do dia, mas não é só o nascer do dia, não é só porque o nascer do dia é transformação, vai-se transformando, a cidade vai transformando as cores à medida que o sol vai levantando, e há ali um momento que é muito rápido, entre as 6 e as 6h30, e de repente também há toda uma vida que se vai transformando, as ruas às 5h30, 6 da manhã ainda estão vazias, e depois vai havendo uma afluência de trânsito e de movimento das pessoas cada vez maior, até que chega àquela hora de ponta que é Ponto. completamente o caos. Portanto, eu queria queria transmitir esse movimento, não é? Esse crescente do movimento. E até com música e tudo, depois de A fundo vida acontece, apresentava. não é? Assim de repente, Sim, desde a parte de tudo sossegadinho até começar a é. ferver a energia do movimento. Oh, Ruth, Agora, nesta altura, às 5h30, o céu já está azul, é um azul profundo, muito bonito, mas ainda não é dia, o sol ainda não nasceu. Pronto, e está então só a clarear, a começar a está só clarear. a clarear. É muito interessante ver nas ruas, nos prédios, mesmo naqueles espaços verdes dos jardins, as tonalidades à medida que o sol vai subindo, vai nascendo e subindo, que vão mudando, os tons e o próprio céu vai mudando. É muito interessante. Oh, Ruth, e o chapitão?
Achas que Olha, veio, tu já vais contar o teu percurso, porque quando a gente ouve falar em Chapitão, lembramos logo das imagens que a gente vê do Chapitão, que aquilo, boa logo. onda, ali o pessoal ali artístico no seu melhor. Mas sentes, antes de contar sobre o teu percurso, sentes que a passagem pelo Chapitão te influenciou muito a forma como és hoje e pela leveza que tu tens na vida que tens hoje, da parte de viver a vida com intensidade, tirar o melhor proveito das coisas, porque nesse mundo que se vive, quer se queira, quer não, todas as profissões são muito importantes e todas são precisas e precisamos todos uns dos outros. Mas a malta, eu digo assim deste lado, a malta da arte, a malta relacionada com a parte mais sensorial dos sentidos, não é? Menos racional, digamos assim, mesmo das matemáticas, ciências, tem uma visão de viver a vida de outra maneira e vive muito também para alegrar e animar as outras pessoas. A parte do teatro, a parte artística fazem muito em função também do espetáculo para os outros. Tu sentes que isso foi um comprimidozinho de vitamina para ti, para a que é hoje? Também, mas o Chapitão surgiu numa altura, porque eu antes andava na Antónia Arroio, que já era um bocadinho assim. Já era uma escola também artística, mas era um bocadinho mais técnica. Pronto, era mais para a vertente técnica, decoração de interiores, cerâmica, pintura, tinha essas áreas assim. Pronto, onde tinha depois a minha formação, que foi fotografia e cinevídeo, e onde foi muito, muito interessante também a experiência lá, onde no último ano eu estive como, fiz parte da Associação de Estudantes e começámos a fazer lá umas coisas engraçadas no final do ano, algumas exposições, concertos e coisas assim também muito giras. O Chapitão foi, em vez de eu ter ido para Belas Artes, eu fui para o Chapitão, pronto. Era um bocadinho mais manual, mais artesanias, porque aquilo era o ofícios do espetáculo. Eu não tive propriamente na parte do palco, se bem que de vez em quando dava lá um pezinho, porque também queria e gostava, Mas e foi mais nos aprendi. bastidores, não é? Mas era mais os bastidores que eu fazia, os adereços, os cenários. Eu adorava, adorava fazer, construir os cenários, fazer aquelas florinhas em esponja, criar assim o cenário de uma aldeia, assim em cima de um palco, uma coisa assim. Depois os trapézios, que depois eram os meus colegas que estavam efetivamente no curso de artes do espetáculo, que depois iam fazer os Iam, espetáculos propriamente iam ditos. pôr em prova o teu trabalho, Era, não é? era, Iam, era. ia, e é como se as peças do puzzle se encaixassem com eles e Sim, tudo sim, depois sim. fosse preciso. Tiveste quanto tempo no Chapitão, Ruth? Foram 3 anos. Foram 3 anos. Mas foi uma altura Mantiveste. muito gira, muito diferente. Eu gostava de pôr realmente, conheci uma série de materiais que não conhecia, como, sei lá, o látex, que se podia fazer imensas coisas, não é? Muito versátil, que eu utilizava para os fatos e utilizava para os adereços. E, e pronto, essa possibilidade desse conhecimento deu uma parte muito criativa, mais manual, mais artesanal, pronto. E foi muito bom. E depois comecei a criar pecinhas, não é? Com uma amiga minha, em que ela fazia os vestidinhos e os macacões e as calças, as blusas e a roupa, basicamente. E depois eu fazia os chapéus e as malas e as carteirinhas a condizer, assim, mais ou menos com as roupas que ela fazia, com os mesmos padrões e com aquelas, encaixar ali no formato do design de cada peça aquilo que ela tinha criado também. E então era muito giro, porque depois nós Criatividade a vir ao time. Eu gosto do sorriso da Ruth, porque a Ruth está a contar isto e depois deve estar a lembrar das cenas que fazia. Eu lembro que essa lá um altura local, também foi lá muito outra aventura. vez. É, Nós muito ficávamos boa até às onda. 4 da manhã lá no Chapitão a fazer as peças e Loucura, loucura. eles deixavam, era incrível que nós podíamos passar a noite. Depois eles tinham lá duches, porque os das artes, pronto, precisavam tomar duche, não é?
lá com as atividades muito físicas deles, e a gente, por vezes passávamos lá a noite toda a trabalhar e depois íamos tomar a ducha, então pronto, agora vamos embora para a aula de inglês e bora para a aula de português. E era assim, era muito giro. E depois, quando havia feiras, começámos por fazer a feira de Cacabelos, e quando havia umas feirinhas ou alguns eventos assim, onde era possível nós estarmos a vender as peças, começámos a vender as peças, pronto. Nessa altura foi muito giro. Foi uma forma de vocês mostrarem aquilo que faziam e também ganharem dinheiro por esse trabalho, não é? Porque Sim, as pessoas ficavam assim impressionadas com as vendas que vocês fascinada. faziam, as vossas peças, Era fugiam um bocadinho fascinada. àquilo que era comum de ver, porque uma coisa é hoje em dia, a outra Sim, era numa altura assim um bocadinho exato, diferente, não é? exato. Estamos a falar Não dos era. dias de hoje. Sim, nós éramos Era muito em que criativos. altura, Ruta? Estamos a falar de que ano, mais ou menos, só para contextualizar. 1989 até 92, por aí. Estão a ver, agora imaginem esta, porque nós falamos, então isto, a gente vai ali às coisas, temos todas as coisas alternativas e diferentes. Não, estamos a falar num contexto em que poderia ser Sim, assim muito estranho, e no entanto, vocês conseguiram captar a atenção através das peças diferentes é, que vocês é. faziam. Fazíamos. E era engraçado que às vezes estávamos à espera de ter assim públicos muito da nossa idade e não sei o quê, mais jovens e não sei o quê, mas não. Apareciam muito pessoas já com uma determinada idade e que ficavam assim a olhar. Ah, tão bonita aquela saia, tão bonito, não sei o quê. Porque ela depois houve uma altura, havia fases, não é? E depois nós criávamos, todos os anos criávamos linhas diferentes. E então havia uma Mas fase em que guarda ela. aqui já a ruta aqui na parte da moda, a bombar. Afinal, tu tens um pezinho na moda e não querias dizer. Então, Nunca todos os considerei anos havia moda. lançamentos de coleções. É? Nunca, pois é. Mas a gente não considerava bem moda, sei lá o que é que a gente considerava. Era um bocadinho artesanal tudo, porque era tudo feito à mão, era tudo cozido à mão, era tudo. Mas, Pronto, mas não havia vocês partes que faziam. eram cozidas à máquina. Sim, mas vocês faziam esses lançamentos e as pessoas já vos procuravam porque estavam à espera de peças diferentes? Houve uma altura que sim, houve uma altura que sim, e que as pessoas, nomeadamente até pessoas estrangeiras, que depois, quando cá vinham, já deixavam elas próprias o contacto delas e já trocávamos contactos elas connosco e nós com elas, e elas já ligavam a dizer: Olha, vou aí, então, em tal mês, não sei o quê, vou estar aí, quero ver as vossas peças e não sei o quê. E havia pessoas estrangeiras do Reino Unido, nomeadamente, que até levava assim depois assim um lote de peças para vender. Imaginemos nós que depois seria para vender lá ou qualquer coisa assim. E Espetacular. já chegou a esse ponto já nos últimos Imagina anos. aí o bichinho e a adrenalina do epá, isto está a ser um sucesso. Ah, espetacular, aquela coisa da gente poder chegar e dizer, epá, nós conseguimos viver disto, é disto que a gente gosta de fazer e a gente É consegue fantástico. viver do que gosta de fazer. Era, É. era. Para além de dar esse sorrisinho todo que a gente está a ver, não é? É um privilégio uma pessoa viver daquilo que realmente se apaixona. Sim. Oh, Ruta, depois a vida foi pregando assim também algumas partiditas, mas tu disseste, Eu ah nessa é? altura, eu Diz. nessa altura, desculpa, eu fui transplantada em 1990 e, portanto, eu nessa altura estava transplantada, já não fazia o tratamento que iniciei aos 14 anos. Portanto, eu fiz dos 14 aos 19, fiz o Depois tens um. tratamento de hemodiálise e aos 19 fui transplantada. Portanto, eu era assim um pássaro livre e solto, né? Era um cavalo E selvagem. tu tens algumas marcas no teu corpo e são marcas com história, com contexto. Pois sim, Eu já partilhei aqui com a Ruth, porque eu conheço a Ruth pessoalmente, não a conheço há muito tempo, nunca privámos muito, mas eu já tive o privilégio de conhecer a Ruth. E eu comentei com a Ruth que eu achava extraordinário ela juntar a fotografia com o corpo dela,
contar as histórias das marcas dela. Porque toda a gente tem marcas, a Ruth tem visíveis e também tem lá dentro, mas tem visíveis. E há muita gente que tem cicatrizes profundas que não se veem. E eu acho que essas fotos quase não precisavam de legenda, porque contam uma história, contam a vida da Ruth, um pedaço da vida da Ruth. Não é o que define a Ruth, porque a Ruth é muito mais do que isso, porque conseguiu virar páginas, arregaçar as mangas, às vezes mangas que nem tinha, nem sabia que este tinha e arregaçou, e é uma serenidade e um doce de pessoa. Eu nunca ouvi falar de outra maneira que não assim, ela está sempre a falar assim. Assim, neste tom, nesta doçura de voz. E muitas vezes achamos que não é possível isto. Achamos sempre que não é possível. Mas às vezes é quando nós passamos pelas coisas, se calhar nós também dizemos assim, se me acontecesse isto alguma vez, de certeza que estava mal. Mas às vezes quando depois acontece alguma coisa connosco, nós mudamos a perspectiva e a postura. Sim. Ruth, houve alguma coisa que tu sentiste que tenha sido alterado na tua vida ou a forma de tu pensares? Houve alguma coisa que tenha mudado? Tipo, eu antes era assim, mas os meus problemas de saúde fizeram-me ver outras coisas ou valorizar outras coisas. O que é que tu sentiste que mudou de tu dares mais valor? Nesse sentido, sim. Se calhar há muita coisa que já desde muito novinha que eu amadureci muito rapidamente e se calhar o facto de eu ter contacto com hospitais e também intervenções assim um bocadinho intrusivas, não é? Desde os 9 anos, fez-me fazer esse amadurecimento mais rápido, não é? Se houve alguma coisa que eu valorizasse mais, todos os dias, não é? Todos os dias eu valorizo coisas simples e cada vez sinto que valorizo mais as coisas, as amizades, os pequenos pormenores, os passarinhos a passar ali. Tenho os papagaios que vêm de manhã, passam em bando, fazem uma barulheira verdes para um lado e depois ao fim da tarde passam outra vez para o outro lado. E pronto, eu acho isso delicioso. Ou o amulador, quando vem aqui à rua, que de vez em quando aparece. Pronto, eu dou importância a isso tudo, até às vezes como a chuva cai, não é? Como ela está inclinada ou qualquer coisa assim. Fiquei mais atenta e a apreciar mais esses pequenos pormenores. Pronto. Mas eu acho que isso também tem a ver com a idade e com o amadurecimento. Acho que as pessoas chegam a uma determinada idade e que isso acaba por acontecer praticamente a toda a gente, porque o amadurecimento também traz isso, não é? Agora, se houve muitas alterações devido à minha situação e ao facto de ser uma situação prolongada que vem desde criança e tudo mais, houve muitas alterações da chamada vida normal, não é? Digamos assim, que efetivamente sim, e que eu algumas alturas sonhei com elas, como ter filhos, por exemplo, e que pronto, estava completamente interdita e era uma loucura se eu tivesse insistido com isso, porque era pôr em risco a vida de uma criança, porque viria com imensos problemas, por exemplo, mas ter relações mais estáveis também nunca consegui muito bem. Pensava que esta última relação realmente, como já estava numa fase também 30 e tal anos, e ele também tinha já 40 e que se calhar já era uma relação para ficar para o resto da vida e não sei o quê, e afinal depois revelou-se que não. A nível profissional, porque eu não sei se foi um bocadinho também de desejo, de sonhar muito alto na altura da minha parte, porque eu quando entrei para a formação de fotografia na António Rui, o objetivo era ser repórter de guerra, porque eu não percebia como é que não havia mulheres repórteres de guerra, eram só homens,
E as imagens que eles traziam de lá, mas porque é que é sempre só aquela coisa tão violenta da guerra e a matarem-se uns aos outros, os corpos todos estilhaçados, os homens todos em sangue ali mortos e não sei o quê. Não, porque há sociedades no Irão, o Iraque e esses países que nós sabemos que estão em guerra há décadas, não é? Sim. Se é que não faz já centenas de anos, alguns deles, e eles vivem assim, não é? Eles vivem assim e continuam a casar, A vida continua a acontecer para além da guerra e tu querias mostrar... As crianças continuam a nascer e continuam a brincar na rua e não há ninguém que ainda hoje, há muito poucas pessoas que retratam isso, ou se há, eu conheço uma ou duas, pronto, internacionalmente, fotógrafos internacionais, e uma delas é a mulher, por acaso, que é Amy Vitali, que é italiana, e é mais nova que eu, é uma miúda, mas ela realmente tem um olhar muito engraçado, que ela foi para países de leste também, e também para países que estão em guerra, pronto, basicamente. E é essa parte do cotidiano, do dia-a-dia, onde é que as pessoas fazem as compras, que tipo de comida fazem, típica de cada país. E é isso que eu queria, era isso que eu queria na altura retratar, pronto. Mas não foi possível porque eu tinha que levar vacinas e o médico disse, mas tu nem sequer podes sair da Europa porque tu não podes levar vacinas, quer dizer, isso é uma loucura total, pronto. Sempre ali a Ruth a tentar quebrar as barreiras todas. Pois, pronto. Houve muitas coisas que eu desejei, nomeadamente quando era mais pequenina, queria ter seguido com o balé e com a dança também, e depois sonhava ser, se calhar bailarina propriamente não, mas passar se calhar um bocadinho por essa experiência, sim, na minha adolescência, mas que como profissão nunca pensei em ser bailarina assim como profissional e tal, para a vida toda, isso nunca pensei. Mas ser uma parte da minha vida que eu tinha incluída na minha vida, pronto. E também foi do balé, a professora falou com a minha mãe e disse logo, olha, o melhor é não pensarmos mais nisto, dança moderna a mesma coisa. Pronto, porque eu não conseguia acompanhar a turma. Né? Então, a partir do momento que não consigo acompanhar a turma, sou um atraso para a turma. Sou um empecilho, exato. Se eu desmaio, a aula fica logo interrompida, não é? E toda a gente ali à minha volta, sem saber muito bem como gerir a situação. Pronto, também não é fácil. E eu compreendia, por um lado, isso tudo, mas por outro lado ficava muito triste. Claro. Foi. É normal. É normal. Ruth, olha, é extraordinário e tu tens assim uma capacidade muito boa de contagiar e nota-se que estás a ser muito modesta na parte de guerreira que não estás a mostrar, mas eu compreendo que é a tua vida pessoal. Ruth, estavas a falar de sonhos, de coisas que tu gostavas de fazer, algumas não te foi possível, também por causa devido à tua saúde. O que é que a Ruth gostava ainda de conquistar na vida, mesmo que seja sonhar alto? O que é que tu gostavas que ainda te acontecesse? Podes sonhar à vontade, porque não se paga para sonhar. Mesmo que seja, pareça impossível, nem que digas que gostava de ir a Marte, mas o que é que tu gostavas, Ruth, ou para ti fazia sentido ainda ter na tua vida, que a tua vida ainda te proporciona? Se calhar um bocadinho daquilo que eu estou a tentar fazer, mas está a ser mais difícil e com muitos entraves do que aquilo que eu estava à espera. Que realmente é ser lembrada um dia, não é? Deixar ficar cá uma marca no mundo que realmente seja inspiradora e educativa também, onde as pessoas e também ter um suporte, pessoas que estão a passar pelas situações que eu já passei e que continuo a passar, não é? Como câncer da mama e colostomias, a própria hemodiálise. Por isso é que também, quando me convidaram para ser parte da direção da APIR, da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, eu não hesitei, não é? E estava com grandes expectativas no início que podia conseguir fazer isto e aquilo. E de facto já consegui fazer algumas coisinhas lá dentro da associação, nomeadamente o ano passado
fui representante de Portugal num evento internacional dos insuficientes renais, portanto isso também já foi um marco importante. E é deixar trabalho feito para as outras pessoas, não é? Em que elas, pronto, possam se... documentação de conhecimento, de experiência, onde elas se possam basear e também ganhar ali algum conhecimento e força para superarem a situação que estão a passar. Basicamente é isso. No teu bebê, aqui também falaste, mulheres especiais, tens conhecido pessoas muito especiais? Tenho, muito especiais mesmo. Então já não é futuro, já estás a fazer a marca no presente, estás a dizer que é uma coisa no futuro e que estavas a deixar uma marca, já estás a criar essa marca e esse cunho. Isto é o teu cunho e nota-se bem que é teu. Tu também já tive convidada para ti com um evento que criaste, um direto, e tu és muito tu. Em tudo o que fazes, és tudo muito tu. E isso é extraordinário, porque é a Ruth e a gente vê a Ruth e um trabalho teu vemos que é teu. E tu tentas inspirar outras pessoas com aquilo que tu podes dar. E isso é extraordinário. Ruth, nós, entretanto, vamos ter de terminar, porque isto tem um contador e tem um limite, isto passa a voar, e eu aqui eu a controlar, porque eu falo pelos cotovelos, eu estava aqui com a Ruth 3 horas, se fosse preciso, e se não fosse este limite da gravação, eu estaria aqui muito mais tempo, e se pudermos, ainda faremos novamente, para tu mostrar outros trabalhos e outras coisas tuas. A Ruth está muito contida, está aqui mesmo a dizer, não, eu não sou isso tudo. É uma guerreira, eu conheço várias pessoas guerreiras e esta aqui, a Ruth, é uma delas. Ruth, uma pessoa que gosta de fotografia ou até gosta de tirar assim algumas coisas, como tu és técnica e sabes, e as pessoas também gostam de se mimar e elas mesmas e isso tudo, tu tens assim alguma dica para, às vezes através da fotografia nós também nos sentimos bem quando olhamos para nós e vemos e dizemos, uau, estou bonita, gosto. Isso também mexe connosco. Tu tens assim alguma dica, umas 2 dicas ou 3 assim, em jeito de encerrar, que as pessoas que, nós temos muito aquela coisa de tirar as selfies e isso eu sei que pode não ser a tua área, mas alguma coisa que tu achas que funcione quase sempre bem para tirar uma boa selfie, nem que seja isto que é, não dever estar com luz assim, contra a luz. Pois é, estás contra a luz, ficaste... Eu estou contra a luz, mas eu não tinha aqui outra forma, porque eu tenho o computador a carregar. O ambiente, vê-se muito bem o ambiente, mas estás no escurinho, pronto. Mas tens assim algumas... Faz mal. E achas que as pessoas podem começar a utilizar ou a ter essa sensibilidade, que consigam tirar bom proveito disso até nas suas próprias fotos? Olha, é experimentar. Pronto, eu acho o autorretrato uma coisa muito importante que as pessoas devem fazer, não só por irem experimentando as várias técnicas, como a máquina fotográfica, não estou a falar de selfies de telemóvel, estou a falar do autorretrato num tripé, uma máquina fotográfica, por muito básica que seja, irem conhecendo melhor a máquina e as técnicas da máquina. Há pessoas que favorecem mais tirar as fotografias de baixo para cima, principalmente se é uma pessoa mais pequenina, de 1,60 m, tipo eu, não é? Favorece mais ir buscar a perspectiva de baixo para cima, porque parece mais alta, mas também temos de ter cuidado, porque às vezes, a partir de uma certa idade, começamos a ter aqui papadas e não sei o quê, que também não queremos que apareçam, então se calhar no retrato é melhor tirar a fotografia de cima para baixo, porque vai disfarçar e vai delinear mais aqui as linhas do queixo, não é? E esta parte a perspectiva muda logo a figura da pessoa. As perspectivas são muito importantes, pronto. Eu não quero dizer aquelas regras, existem regras, a regra do terço, a regra depois da Fibonacci, mas não sei o quê,
Mas eu Nada como a pessoa também experimentar os vários ângulos, não se habituar só a um, porque às vezes as pessoas têm o hábito de Exatamente. fazer sempre a mesma postura É, e às mesma vezes postura, alterar. inclinar a cabeça assim, mais não sei o quê, pronto. Mas é importante ver na fotografia, porque muitas das vezes aquilo que nós vemos ao espelho não é propriamente o que fica na fotografia. É verdade. Portanto, é importante nós experimentarmos mesmo com a fotografia. E eu posso dar exemplo, eu fui comprar as perucas, eu adorava uma que lá estava, e sentia-me super bem quando a punha e não sei o quê. Mas realmente, esta, que foi aquela que eu até nem dava nada por ela, que quando eu tirei a fotografia é que eu vi, espera aí, mas a melhor de todas nas fotografias e que eu fico é esta. Portanto, eu não estou bem a ver ao espelho aquilo que o potencial, muitas vezes de uma roupa, de um adereço, de uma joia, de um pormenor, de um brinquinho, nós não estamos muito bem a ver, na realidade, ao espelho, o potencial e o impacto que aquilo nos tem. Que quando colocamos ficamos logo diferentes, ficamos outras. Por exemplo, no meu caso um batonzinho, que hoje não pus porque tenho a boca toda arrebentada do calor e estou com a imunidade baixa também, pronto, por isso é que eu não pus. Mas esses pormenores são muito importantes. E depois ir experimentando, ter sempre a máquina no manual, porque se fizerem automático, a máquina vai fazer os cálculos por ela própria e automaticamente vai buscar assim coisas assim, não sei o quê, estranhas, e às vezes até faz sombras que não interessam nada. Então ter sempre a máquina no manual e ir experimentando, uns pontinhos acima, outros pontinhos abaixo, e ir experimentando até encontrar o tom e a luminosidade adequada para que a pessoa favoreça o tom da pele, por exemplo, o brilho dos olhos, o batom que está a usar e as peças também que está a usar. Pronto, é basicamente ir experimentando, experimentar. Pronto, Tirar já tempo sabem, para isso. Tirar já tempo para isso. sabem que o ideal é mesmo experimentar e fugir à regra comum que vocês costumam usar, porque às vezes cai sempre na mesma rotina. Ruth, um beijinho muito grande, eu não sei quando é que vamos sair aqui do ar, um beijinho muito grande. Obrigada. Já sabem, ela diz que é pequenina, mas só mesmo de tamanho, porque de coração não é, não há espaço para o coração todo, quase, quase. E ao Ruth, olha, já agora também quero-te agradecer por teres partilhado, realmente a parte de estares a dizer que tens peruca, isto para dizer que realmente a Ruth podia ter várias coisas que a impediam de ser quem ela é, e a parte da beleza e o gosto, às vezes as coisas acontecem e nós isolamos e fechamos e não deixamos de ser nós próprios quando as coisas às vezes acontecem de uma forma que nós não gostaríamos. E aqui está a prova. A Ruth está de peruca, está, assumiu e disse, e está muito bem, não está? Está toda giraça. E é mesmo isso. E eu lembro-me quando a Ruth partilhou as várias perucas, porque ela partilhou a experimentar várias perucas, e eu disse, e ela tinha estilo para todas elas, mas eu disse-lhe, escolhe aquela que a tua fase neste momento te diz também que é para ti. Porque muitas vezes nós temos os mesmos registros, somos como somos, mas às vezes nós também mudamos um bocadinho, não é a personalidade, mas são as vivências, e às vezes não nos sentimos bem para usar determinadas coisas, ou não é assim que a gente quer se ver naquele momento, e adaptem isso ao vosso momento. E são Foi fases. muito importante essa tua dica, esse comentário que tu lá deixaste no post foi mesmo muito importante. É, que é que o espelho te diz, porque realmente o Assumir estilo da Ruth era olha, cabelo azul curto e assim todo radical, e ela experimentou uma assim parecida, e sim. toda a gente que conhece a Ruth associou ela a continuar com o Azul, registro. exatamente, E eu disse, se calhar estás numa fase de mudança, de alguma coisa mudança. E às muito vezes, certeiro, foi mesmo. e às vezes faz todo o sentido nós também vestirmos aquilo que nos sentimos. E neste caso, a peruca que fazia sentido para ti. E estás muito bem, e essa borboleta aí encaixa como uma luva na tua personalidade de imaginação a voar. Mas chamava-me borboletinha, que eu gostava muito de andar a borboletar de flor Pronto. em flor.
E houve aqui uma altura que ela espalhou borboletas por toda a casa, nas paredes, nas Estás a ver? fotografias, nos cortinados, era borboletas por toda a parte. E E agora tens borboletas no cabelo. ela Portanto, associava muito a borboleta à necessidade quando há aquela fase da transição, da a metamorfose, né? metamorfose. Da borboleta a sair do casulo, que ela não E que pode ser seja, ajudada a sair do casulo, tem que ser ela, por ela a sair. verdade. Por muito que a gente olhe e veja uma grande luta e uma grande coisa e queira lá ir abrir o casulo para ajudar, Sabem o que é que não estamos a acontece? ajudar. Sabem o que é que acontece se abrirem o casulo? As asas ficam, nunca voam, podem Ela nunca nunca voar. voa. Ela nunca voa. É, é. Portanto, por isso é que a Ruth vai voar e vai voar bem alto, porque tem apanhado uma grande metamorfose e uma grande luta. Ela tem lutado para esticar bem as asinhas e há de ter asas grandes para voar ainda mais. Um beijinho, Um fiquem beijinho bem, grande. boa continuação. Obrigada. Sabem que a semana começa a segunda, se for comigo, com o Bani, com estes convidados fantásticos, seja melhor ainda. Se quiserem participar aqui num direto comigo, tenho uma história inspiradora também, assim como a Ruth, já sabem, podem se inscrever, mandem mensagem privada, que arranjaremos aqui um cantinho e um dia também especial para falarmos disso. Fiquem bem, boa continuação, vamos nos vendo por aqui e até para a semana.